Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista e hoje vamos falar sobre aposentadoria. E para isso estamos recebendo aqui nos estúdios a advogada Ana Paula Radiguieri Moretti, que é coordenadora da Comissão Previdenciária da OAB aqui de Bauru. Doutora, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo esclarecer a população sobre essas questões de previdência. É um momento interessante, até porque a mídia já noticiou algumas alterações, como sempre, né? A Previdência é uma coisa que tem muitas modificações ao longo do tempo. E agora, esse ano, recentemente, esse mês agora de junho, houve algumas novas alterações, né? Gostaria que a senhora explicasse como é que está a aposentadoria hoje, quais são essas alterações. Sim. Quanto à aposentadoria, nós tivemos uma alteração por medida provisória relativamente à forma de se calcular o valor do benefício. Ainda vigoram as regras antigas e, ao mesmo tempo, essa medida provisória para dar uma acalmada, vamos dizer, nos ânimos e as pessoas poderem tentar um benefício um pouco melhor. Então, com relação ao cálculo, as mudanças que teve na aposentadoria por tempo de contribuição. As demais aposentadorias, por especial ou por idade, mantém a mesma regra, só houve alteração com relação à aposentadoria por tempo de contribuição. E como é que está a questão hoje? Quem pode se aposentar hoje? Sim, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela é uma aposentadoria de 30 anos de tempo para a mulher e 35 anos de tempo para o homem. Essa aposentadoria não exige idade mínima, então, tendo 30 anos a mulher e tendo 35 anos o homem, ele pode ir lá na Previdência e requerer sua aposentadoria. Só para ficar bem claro, 30 anos e 35 que contribuiu com a Previdência. Exato. De trabalhos registrados. De contribuição. Na verdade, a lei exige uma carência de 15 anos. Carência quer dizer o tempo mínimo de contribuição. O restante podem ser situações em que não havia obrigatoriedade de contribuição. Os 15 anos há necessidade de contribuição, por isso que há carência mínima. Mas, por exemplo, o rural antes de 1991 não tinha contribuição, mas pode ser levado para o cálculo desse tempo, desde que no total, tendo os 30 anos, 15 seja de contribuição para o homem ou para a mulher, 15 tem que ser de contribuição. Agora, tem uma outra questão que é o fator previdenciário. Exato, né? Bom, então é isso. A aposentadoria, o requisito é tempo. Então, tendo o tempo, pode se aposentar. Em 1999, nós tivemos uma alteração na lei da Previdência que passou a calcular de uma forma diferente a aposentadoria. Antes de 1999, o cálculo da aposentadoria era feito pela média dos 36 últimos salários de contribuição. Então, a pessoa trabalhou lá 36 últimos meses, fazia a média e se calculava a aposentadoria por tempo. A partir de 1999, essa média foi ampliada, passou a ser a média dos salários de contribuição de julho de 1994 até a data da aposentadoria, até a data do requerimento da aposentadoria. Então, feita essa média, criou-se também o chamado fator previdenciário, que é um acréscimo que é aplicado sobre essa média, que leva em conta idade, expectativa de vida e tempo de contribuição. Então, quanto mais jovem a pessoa for, ao se aposentar, mais baixo vai ser o valor dessa aposentadoria por conta dessa restrição que o fator previdenciário causa no cálculo do benefício. Então, se a pessoa, por exemplo, se aposenta lá, uma mulher com 30 anos e tem lá 45, 50 anos de idade, ela vai ter uma redução aí de uns 40% no cálculo dessa aposentadoria. É grande, porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito e por conta disso vai se ficar mais tempo recebendo o benefício. Então, o poder público criou essa regra como uma forma de desestimular as aposentadorias antes do tempo, as aposentadorias precoces. Assim. Exatamente. Mas, de certa forma, as pessoas acabaram se adaptando a isso e muitas acabaram optando por se aposentar, mesmo tendo essa restrição. Então, nós temos, assim,
É muita gente que acaba, porque vai demorar muito para que o fator previdenciário não incida e as pessoas acabam, por fim, optando por uma aposentadoria de valor menor, né? Então, essa é a regra. Quando agora foi criada essa medida provisória, na verdade, assim, essa medida veio por conta de que o próprio Congresso havia inserido num projeto de lei anterior, numa medida provisória anterior que foi transformada em projeto de lei, uma regra extinguindo não, na verdade não extinguiu o fator, mas permitiu que as pessoas que atendessem um determinado requisito pudessem se aposentar sem a incidência do fator previdenciário, que é a chamada regra dos 85-95. Tempo mínimo de 30 anos para a mulher e tempo mínimo de contribuição de 35 anos para o homem, mais a idade que somada dê os 85 pontos para a mulher e os 95 pontos para o homem. Isso é como está hoje? Isso era o projeto que foi inserido na lei que vigora, inclusive sobre questão de pensão e auxílio-doença, eles inseriram na lei essa questão. A presidente da República vetou essa questão dos 85-95, como foi colocada pelo Congresso, mas editou uma medida provisória onde ela aplica essa regra, mas ela cria uma progressão até 2022. Isso é o que aconteceu agora. Exato, né? É o que está vigorando. Da Previdência. Exato. Hoje está, então, em vigor, desde o dia 18 de junho, foi publicada a medida provisória, ela tem força de lei e passa a vigorar a partir do momento que ela é publicada. Nessa regra, o segurado pode optar por esse cálculo, mas ele não perdeu o direito de optar pelo fator previdenciário. Então, o fator previdenciário não deixou de existir, ficou como estava. Se você quiser, não tiver os 85 pontos ou os 95 pontos e quiser se aposentar, você vai lá, protocola, vai incidir o fator previdenciário com aquela redução por conta da idade, expectativa de vida do mesmo modo. Então, quem quiser se aposentar, o fator previdenciário continua valendo se a pessoa ainda não tiver os requisitos para essa outra aposentadoria. Essa aposentadoria dos 85 e 95, ela é interessante porque você não vai ter a incidência do fator previdenciário. Então, isso vai fazer com que o valor da sua aposentadoria seja melhor. Mas, para isso, você vai ter que atender o requisito. Ter 30 anos de tempo é obrigatório. Tempo é obrigatório. A idade é variável de acordo com a soma, mas o tempo é obrigatório. 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Somou, deu 30 anos mais 55 a mulher, por exemplo, deu 85, pode se aposentar sem a incidência. Faz a média de julho de 94 em diante, exclui 20% dos piores salários, é assim que calcula, e aí, feita a média, é esse o valor da sua aposentadoria. Para o homem, também, 35 anos de tempo e 60 anos de idade. Mas e se o homem tiver, por exemplo, 36 anos de tempo esse ano? E tiver 54 de idade, pode? Pode, desde que a soma dê 95 pontos e ele tenha mais de 35 anos de tempo, pode requerer. Aí a aposentadoria ela se torna integral ou não? Ela nunca vai ser integral. Integral ela não vai ser, porque vamos dizer que uma pessoa a vida toda recolheu no teto da Previdência Social, que hoje está em torno de 4.630, 633. O teto é o máximo que a pessoa vai poder receber. É o máximo que pode receber e que contribui. Mesmo que você ganhe mais do que isso, você só é obrigado a contribuir sobre esse valor. Por isso que o teto é esse na hora de receber o benefício. Mas o que acontece? Nós tivemos em 1998 e 2004, 2003, 2004, duas mudanças nesse teto, 2 aumentos reais no teto. Com isso, ele teve um aumento a partir de 98, mas o teto anterior era mais baixo. Então, a lógica era que você pagando no teto, você iria se aposentar no teto, mas como houve essa diferença entre o valor que era o teto antes e o valor que passou a ser depois, na hora que faz a média, nunca dá teto, é difícil dar o teto. Então, sempre dá um pouquinho menos que o teto, mas enfim, dá quase o teto para quem tiver sempre recolhido ali nessas condições, né? Bom, a senhora falou aí no meio dessa resposta da questão
da progressividade, Exato. que é o que está causando um frio na barriga para quem vai se aposentar daqui a algum tempo ainda, né? Depois de 2022. Como é que funciona essa progressão? Pela medida provisória, em 2015 e 2016, a pontuação será 85 e 95 mesmo, não vai mudar. Então, se dentro, até dezembro de 2016, o segurado, a segurada completar essa somatória, pode requerer que vai ter direito à aposentadoria sem o fator previdenciário. A partir de 2017 e 2018, esse cálculo vai aumentar 1 ponto. Então, na soma, você vai ter que ter 86 pontos e 96 pontos. Então, vamos dizer, vai ter que trabalhar pelo menos 6 meses mais. Por quê? São 6 meses da idade e 6 meses do tempo. Dá 1 ano a mais, somou 1 ano a mais, 86 pontos. Então, 2017 e 2018. A partir de 2019, vai aumentando sempre 1 ponto, até chegar em 2022, quando vão ser 90 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem. E aí, depois disso, aí é fixo, né? A partir daí, a não ser que lá na frente eles mudem esse critério, mas aí passa a ser fixo essa pontuação. Na prática, esse aumento de 5 pontos, isso é muito prejudicial ao segurado? Como é que a senhora, como até coordenadora da Comissão Previdenciária da OAB, analisa essa mudança? No primeiro momento, essa mudança ela é positiva para quem já tem os requisitos ou vai implementar esses requisitos logo mais, aí, até 2016. Até 2017, como o aumento é pequeno, né? Então daria ainda não é tão ruim, né? Mas a partir de 2019 já se torna uma situação mais difícil para o segurado, porque se hoje ele não tem, quando ele conseguir implementar os 85, os 95, vai ter que esperar um pouco mais, né? No mínimo 2 anos e meio. Exato. Então, o que vai acontecer? Quando chegar lá nos 90 pontos, vai estar quase igual, vai estar a mesma regra praticamente da aposentadoria por idade, que às vezes é mais vantajosa porque incide o fator previdenciário se for para beneficiar o segurado, ao passo que nessa regra nem incidiria, era só a média de julho de 94 até a data dos 80% maiores salários até a data da aposentadoria. Por então, idade, assim, qual é a idade? A idade para a aposentadoria é 60 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Isso não vai mudar por enquanto? Por enquanto não tem projeto. Talvez em 2022 eles queiram mexer, mas eu creio que na aposentadoria por idade não vá se mexer, não. É assim, eles querem, assim, se estuda muito a questão de não se ter aposentadoria por tempo, porque a aposentadoria por tempo no Brasil, o Brasil é um dos últimos países que tem aposentadoria por tempo. A maioria dos países, hoje, a aposentadoria é por idade, e até um pouco mais que a idade do Brasil, e a tendência é mesmo, porque a expectativa de vida sendo maior, as pessoas podem trabalhar mais tempo e tudo isso, né? Agora, a senhora falou também com relação a valores valores de aposentadoria e pensão. O que mudou agora nessa regra? Então, a questão da pensão, em termos de valor, nós acabamos não tendo uma mudança significativa. Na medida provisória original, a pensão seria reduzida em 50%, mas isso não passou no... Ainda bem, né? Ainda bem, pelo menos isso, né? Mas, assim, para cônjuges, houve algumas alterações com relação à questão de requisitos para se requerer essa pensão. Então, antigamente, por exemplo, não se exigia para o cônjuge carência mínima para se requerer a pensão se o seu companheiro, o esposo ou esposa falecesse, né? Então, era assegurado, contribuiu 1 mês, estava trabalhando e faleceu.
aí nesse caso já poderia requerer a pensão. Hoje não, você tem que atender um requisito que é ter 18 meses de contribuição para poder fazer jus à pensão. Isso é o chamado carência. Carência mínima, quer dizer, é o número mínimo exigido de contribuições para que se faça jus à pensão. A mulher também tem que provar, ou o homem tem que provar 2 anos de união estável, né, para poder fazer jus, ou casamento, para poder fazer jus à pensão, né? Mas, e aí depois também tem uma progressão, dependendo da idade do cônjuge ou do companheiro, companheira, vai ser um tempo que vai se ficar recebendo essa pensão. Então, vai de 3 anos, por exemplo, para quem tem até 21 anos, até... Aí é vitalícia a partir dos 44 anos, né? Até os 43 anos, por exemplo, é 20 anos. Então, cessa depois de um determinado tempo. O que não acontecia antes. Então. Eles fizeram isso para desestimular pessoas que acabavam constituindo uma união para poder receber pensão depois de uma pessoa idosa e tudo. É complicado isso, porque você não tem que tomar o que é errado como regra, né? Exatamente. Você tem que pensar que todo mundo age corretamente, a gente tem que agir dessa forma, a nossa Constituição Federal manda que seja dessa forma, né? Aquela regra até que prove, todo mundo é inocente até provar o contrário, uma coisa, a regra não pode virar, a exceção não pode virar regra. Exatamente. Né? Esse que é o problema maior. Né? Ainda nesse assunto, para quem vai se tornar pensionista, que eu acho que é no caso, não sei se eu consegui explicar direito, mas para a pessoa que já é aposentada, ela morre e aí vai deixar essa aposentadoria para um beneficiário. Uhum. Isso continua da mesma forma ou mudou? Sim, é assim. A aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença mudou a regra de cálculo também. Então, a regra para cálculo da aposentadoria e do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, passou a ser a média das 12 últimas contribuições do trabalhador, do segurado, do autônomo, né, daquele trabalhador, daquela trabalhadora. Então, uma vez entrou com pedido de auxílio-doença ou depois transformou em aposentadoria, vai ser a média das 12 últimas contribuições. A pensão, ela é equivalente a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia, no caso, se ele recebia por invalidez dessa média, ou por invalidez ou por tempo. Vamos dizer que ele fosse aposentado por tempo, vai ser 100% do valor da aposentadoria por tempo, se for calculado de julho de 94, não importa. Vai ser o valor da aposentadoria que ele recebia. Se ele não era aposentado, vai se calcular como se ele fosse aposentado por invalidez. Então, aí se calcula a média das 12 últimas contribuições para se conceder a pensão. Certo? Para a gente entrar na reta final dessa entrevista, doutora Ana Paula, eu gostaria de saber, não sei se é o ramo da senhora, mas o serviço público tem a sua aposentadoria de uma forma diferenciada da iniciativa privada, até porque alguns locais têm um estatuto que rege as regras de contratação, de forma de contribuição. Também altera o setor público? Então, isso até alguns conhecidos nossos que atuam, né, que trabalham no serviço público têm essa dúvida. A questão do fator previdenciário não mexe, porque isso é uma regra do regime geral. Então, para o servidor público não houve alteração. O que nós tivemos foi uma alteração nessa lei para o servidor federal. Então, as regras de pensão também ocorreram alterações na Lei 812, que é a lei do servidor público federal, o regime jurídico único do servidor público federal, que são equivalentes à do regime geral. Isso pode ser que reflita no servidor do Estado também, porque existe uma lei de 1998 que diz que os benefícios concedidos no âmbito do regime próprio dos servidores não pode ser diferente daqueles pagos pelo regime geral.
Então, e ainda mais no caso que houve uma alteração para o servidor federal, talvez aí vá dar uma polêmica com relação ao servidor dos estados e municípios também. Mas, por hora, na lei, expressamente, foi previsto para o servidor público federal alterações na questão da pensão. E na experiência da senhora, a senhora acha, acredita, avalia que os regimes próprios, por exemplo, aqui em Bauru, nosso caso é a FUNPREV, ela possa adotar essas regras também a partir de agora ou não? Não, porque como ela tem uma lei própria, né, teria que ocorrer uma alteração na legislação municipal para ser feito isso. Eu penso que não. Isso, se acontecer, vai gerar muita polêmica, muitas ações na justiça, né? Assim, nós tivemos algumas experiências de que o Estado fez isso e foi tudo contestado na justiça. Na maioria dos casos, reverteu-se essa situação. Então, tem que haver uma mudança na legislação municipal. Certo. Para fazer isso. Doutora Ana Paula, muito obrigado pela sua presença aqui, em compartilhar toda essa sabedoria, porque, olha, mudou agora a regra, a senhora já está super atualizada, não deve ser fácil estudar verdade. Todo esse assunto para chegar aqui e falar tão facilmente assim. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho da senhora frente à coordenação da Comissão de Previdência da OAB. É um prazer, nós estamos à disposição no que for necessário aí. Muito obrigado e obrigado a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima. TV Câmara, se interessa para você, interessa para a gente.